pessoal, beleza? Eu sou o professor Lucas e hoje venho trazer para vocês um tema que é de grande importância no conhecimento científico, que é a atomística. Você pode se perguntar, professor, por que a atomística é tão importante assim como você está dizendo? E eu vou te falar. A atomística, ela é o início de toda a explicação científica, porque a atomística, ela vai explicar e falar sobre toda a trajetória histórica pela qual o átomo passou, certo? A matéria de atomística, ela é introduzida aos alunos no 9º ano do ensino fundamental, mas ela é verdadeiramente aplicada aos alunos do 1º ano do ensino médio, possui uma cobrança maior da compreensão da atomística, certo? Como eu falei, a atomística, que é o estudo de todo o processo evolutivo do átomo, eu gostaria de perguntar a vocês, o que é um átomo? O que vocês entendem como sendo um átomo? De maneira científica, um átomo ele é descrito como sendo a menor parte da matéria, certo? Aí você pode me perguntar, professor, o que é matéria? Vamos lá. De maneira científica também, a definição de matéria é dada como sendo tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Você pode agora estar pensando, bom, se matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, bom, eu tenho massa e ocupo um lugar no espaço. Eu sou matéria? Eu vou te responder, sim, você é matéria. Eu possuo massa e também ocupo um lugar no espaço. Eu sou matéria. Então você pode parar para pensar, a maioria das coisas que você conhece, ou todas as coisas que você conhece, possuem massa e ocupam um lugar no espaço, certo? Então, isso também é matéria? Sim, também é matéria. E se eu falo para você que um átomo é descrito como sendo a menor parte da matéria, e matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, acho que você entendeu onde eu quero chegar. Sim, você é feito de átomos e eu também sou feito de átomos. E eu acho que é por isso também que é importante entender qual é a evolução histórica daquilo que constitui a menor parte de mim e de você. Então vamos lá. Já que a gente deu uma introdução do que é um átomo, vamos tentar entender agora todo o processo evolutivo do átomo, se questionar se o primeiro modelo atômico criado na história é o modelo utilizado atualmente. Vamos ver. O primeiro modelo atômico foi descrito pelo cientista John Dalton. Em 1803, Dalton decidiu estudar e definir o que seria um átomo. E para ele, o átomo era maciço, indivisível, indestrutível, semelhante a uma bola de bilhar. Bola de bilhar, se vocês não sabem, é aquela bolinha de sinuca, semelhante àquela bolinha de sinuca. Mas Dalton, para desenvolver o seu modelo atômico, ele buscou as origens na definição pré-socrática pelos filósofos, que como não tinham equipamento suficiente na época e nenhum conhecimento maior na época, utilizavam muitos conceitos filosóficos, não fez muito sucesso o modelo deles e Dalton decidiu pegar pequenos pontos de importância, como a lei da conservação de massas, e também Dalton dizia o seguinte, se eu tenho um átomo tido por ele como maciço, indestrutível e indivisível, e eu tiver N átomos semelhantes, esses átomos que são iguais vão possuir propriedades iguais. Isso foi o que Dalton disse. Mas ao longo da história, um segundo cientista decidiu analisar o modelo do átomo de Dalton, e esse cientista foi Thomson. Em 1890, Thomson decidiu fazer um experimento para verificar o modelo atômico de Dalton. E o modelo atômico de Thomson foi feito pelo experimento utilizando um tubo de Crocker. Não sei se vocês conhecem bem o tubo de Crocker, mas eu vou tentar desenhar um aqui. O tubo de Crocker é um tubo de vidro, onde nós temos dois eletrodos, um chamado de catodo e um chamado de anodo, certo? O anodo possui carga positiva. A imagem aqui apagou, mas se vocês quiserem voltar um pouco no vídeo depois e poderem ver melhor o que eu estou desenhando, seria legal. Como eu falei para vocês, o tubo de Crocker, os dois eletrodos, o eletrodo chamado de anodo possui carga negativa, o eletrodo chamado de catodo possui cargas positivas. Esses dois eletrodos são ligados a uma alta voltagem, e aqui dentro nós temos partículas de gases, são átomos de gases. E Thomson viu que quando é ligado a uma voltagem muito grande,
as partículas que estão no lado do anodo acabam passando para o lado do cátodo. E ele viu, poxa, se o lado do anodo passa para o cátodo e nós estamos trabalhando com corrente elétrica, bem, então o átomo não pode ser só maciço, indivisível e indestrutível como descrito por Dalton. E foi aí que Thomson decidiu seguir e criar o seu modelo atômico. E ele foi definido como natureza elétrica. Essa natureza elétrica foi justamente pelo modelo, como uma representação do modelo atômico do experimento dele, onde ele viu que cargas interferiam naquele experimento. E ele definiu como sendo de natureza elétrica e divisível, um pouco diferente do que Dalton acabou dizendo, né? E o seu modelo atômico foi descrito como semelhante a um pudim de passas, que na nossa linguagem brasileira é semelhante a um panetone, onde as frutinhas, ou as ameixas, ou as passas são essas partículas dadas como cargas positivas e negativas. Thomson, por ter visto que cargas negativas passavam de um lado negativo para positivo, de um anodo para o cátodo, ele decidiu afirmar que o átomo possuía cargas negativas. E ele afirmando que o átomo possuía as cargas negativas, ele denominou essas cargas negativas como sendo os elétrons, beleza? Então, para ele, era uma esfera, e dentro dessa esfera nós possuímos cargas positivas e negativas. Mas será que esse modelo de Thomson é certo? Vamos ver o que a história diz. Um terceiro cientista, chamado Rutherford, que estava testando o modelo descrito por Thomson, entre 1911 e 1914, decidiu seguir o experimento de Thomson, agora utilizando um átomo radioativo. Vocês vão conhecer sobre átomos radioativos ao longo do seu curso de Química. Uma lâmina de ouro e um reflexo. Ele observou que as partículas vindas de um átomo radioativo utilizado, que foi o polônio, que estava dentro de um bloco, ele passava pela lâmina de ouro, atravessava a lâmina de ouro, a grande maioria atravessava essa lâmina de ouro, uma parte era refletida pela lâmina de ouro e apenas uma pequena parte era repelida pela lâmina de ouro. Pelo desenho fica um pouco difícil de desenhar aqui porque a caneta não colabora, ela apaga muito rápido. E eu estou tentando ao máximo deixar ele aqui, mas eu não estou conseguindo. Mas vamos lá. Pensa junto comigo. Se uma partícula, que é um átomo radioativo, libera partículas alfa, a partícula alfa ela tem carga positiva. Como eu falei, vocês vão ver isso ao longo do curso de vocês. E ela atravessa a lâmina de ouro. Espera, se ela consegue atravessar a lâmina de ouro, já temos um grande problema aí. Porque pelo modelo de Thomson, era uma esfera, certo? Lembra disso? Se vocês voltem um pouquinho no vídeo. Com cargas positivas e negativas. Então, como as minhas partículas positivas que eram emitidas pelo átomo radioativo conseguiam atravessar aquela lâmina de ouro? Tá aí já é um questionamento. O segundo era, por que apenas uma parte batia na lâmina de ouro e refletia? Por que uma parte conseguia fazer isso? E foi daí que o Rutherford começou a desenvolver também o seu modelo atômico. Ele falou, pera, o modelo de Thomson não está certo, não tem como estar certo, porque se o modelo atômico fosse uma esfera composta com cargas positivas e negativas, eu não teria como atravessar, as partículas não poderiam atravessar simplesmente aquela lâmina de ouro. Não tinha como isso acontecer. Então ele decidiu começar a estudar. E com base no seu experimento, aquele que eu tentei desenhar aqui, mas sem sucesso porque a caneta não ajudou, o seu modelo atômico foi definido como sendo uma pequena região com uma grande massa e ao longo, a distância. E me engasguei, desculpa, pessoal. Me engasguei de novo, pessoal, desculpa. Então ele decidiu chamar uma pequena parte da esfera onde possui uma grande massa e a uma distância muito grande dessa esfera nós possuíamos os elétrons. Como ele pode ter decidido isso? Vamos lá. Se ele falou que uma parte apenas do átomo atravessava a lâmina de ouro, do átomo não, desculpa pessoal, vamos voltar. Se ele observou no seu experimento que uma parte das partículas alfas emitidas pelo polônio atravessavam a lâmina de ouro, então é de se pensar que o átomo possui distâncias, ele acaba possuindo brechas muito grandes, né, porque conseguia atravessar a lâmina de ouro.
Então é por isso que ele diz que dentro dessa pequena partícula onde é maciça, nós temos uma distância muito grande entre o centro do átomo e a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. E por que ele decidiu colocar a eletrosfera tão longe do núcleo e, ao mesmo tempo, com essa distância tão grande? Porque ele viu que apenas uma pequena parte era atraída pela lâmina de ouro também. Uma parte era repelida, uma parte era repelida, uma pequena parte era atraída pela lâmina de ouro. A parte atraída pela lâmina de ouro era a parte que possuía encontro com os elétrons, porque, como eu falei, as partículas alfas emitidas pelo polônio eram de carga positiva. E pelo conhecimento físico, nós sabemos que as cargas positivas e as cargas negativas têm a tendência de se atrair. Então, como ele viu que apenas uma pequena parte das partículas alfa era ao encontro da lâmina de ouro, essa pequena parte era aquela que encontrava os elétrons na eletrosfera. E ele viu que uma parte das partículas eram distanciada, elas eram repulsão. E essa repulsão era dada porque no núcleo, onde era maciço, né, a maior parte da massa do átomo é dada pelo núcleo, possui cargas positivas. Então essa parte que encontrava o núcleo do átomo, ela acabava ocorrendo repulsão, porque eram partículas positivas encontrando partículas positivas. E como nós sabemos da física, as cargas positivas têm a tendência de se repelir, beleza? E como eu disse antes, mas eu acabei gaguejando, vou falar de novo, ele definiu essa distância entre os elétrons e o núcleo porque as partículas acabavam atravessando a lâmina de ouro, certo? Então foi aí que o Rutherford começou a questionar o modelo de Thomson e desenvolveu o seu modelo. E eu já posso afirmar para vocês que foi um modelo precursor do que nós chamamos do átomo da nova era. Porque até então os átomos de Dalton, Thomson e Rutherford foram os átomos utilizados e definidos numa era mais antiga. E com base nesse último modelo, que foi o modelo de Rutherford, nós temos uma introdução ao átomo da nova era. Beleza? Um dos átomos descritos como o átomo da nova era foi o átomo de Bohr, que teve como base também o átomo de Rutherford. Só que Bohr ele fez experimentos pegando os átomos e levando eles, fornecendo uma determinada energia a esses átomos e vendo como eles se comportavam. E foi aí que Bohr percebeu que os átomos eles emitiam uma certa luz, vamos dizer assim. Então vamos lá. Se um átomo, eu forneço energia a esse átomo e ele emite luz, tem alguma coisa muito estranha nisso aí, não? Vamos lá então pensar o que tem de diferente nisso aí. Bohr definiu seu modelo atômico apresentado por eletrosferas com diversas camadas. E por que ele disse isso? Porque no seu núcleo, onde nós possuímos as cargas positivas, e na eletrosfera, onde nós possuímos as cargas negativas, quando Bohr iniciou seu experimento, fornecendo energias ao átomo, ele observou que esses elétrons que estavam nas camadas, eles podiam se locomover entre as camadas. E como forma de retornar ao seu estado fundamental, ou seja, a sua camada de origem, ele emitia fótons, ou seja, ele emitia luz. E é por isso que em seu experimento, Bohr decidiu dizer que o átomo era separado por camadas. A eletrosfera possui diversas camadas. Dentre essas camadas, possui uma certa quantidade de elétrons. Cada camada pode suportar uma quantidade de elétrons. Se passamos por todo esse modelo atômico, chegamos a Bohr, que tentou utilizar logo no início da sua explicação atômica os conceitos da mecânica newtoniana, mecânica clássica. Mas ele observou que isso não conseguia se encaixar. Então foram longos períodos de Bohr em 1913 tentando desenvolver uma explicação para o seu átomo, até que ele decidiu utilizar conceitos chamados da mecânica quântica. Nós não vamos aprofundar muito esse conceito porque ele não faz muito parte do currículo da química no ensino médio. Mas é importante vocês saberem que do átomo de Rutherford para o átomo de Bohr, aquele átomo, vamos voltar aqui um pouquinho para vocês poderem visualizar de novo o átomo de Rutherford, aquele átomo planetário, que é como o átomo de Rutherford ficou descrito, eu esqueci de comentar com vocês, para um átomo disposto por camadas, há uma diferença grande, mas não tão grande como o átomo de Thomson para o átomo de Rutherford.
o átomo de Dalton para o átomo de Rutherford. Então, foi como eu falei, o modelo de Rutherford foi precursor para o modelo dos átomos da nova era, onde Bohr, fazendo experimentos, fornecendo energia aos seus átomos, observou que eles acabavam emitindo uma certa luz, uma frequência. E foi aí também que a gente começou a desenvolver um conceito do elétron como uma dualidade, uma partícula-onda. Aí você pode falar, por que partícula-onda? Ele é uma partícula, se comporta como uma partícula, mas ele também se comporta como uma onda por emitir frequência, ou seja, por emitir luz. Beleza? Pode parecer um pouco complexo agora, mas ao longo dos seus estudos você vai conseguir entender isso melhor. Não dizendo que o modelo de Bohr esteja totalmente errado, mas Sommerfeld decidiu observar também que no modelo de Bohr, ele acrescentou em 1916 uma explicação um pouco mais detalhada daquelas camadas que Bohr desenvolveu. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, apesar dos átomos possuírem um núcleo com sua carga positiva, e na eletrosfera as cargas negativas, o modelo atômico, o modelo atômico agora, além de suas camadas, eles possuem as subcamadas, que são dentro de cada camada uma segunda, dentro dessa camada, umas segundas, terceiras, quartas camadas, beleza? Que são chamadas de subcamadas. Eu esqueci de comentar com vocês que o modelo de Rutherford, ele desenvolveu que as partículas positivas, construindo o núcleo do átomo, eram dadas por prótons. E em estudos subsequentes, ele também descobriu que, como as partículas positivas, como eu havia falado com vocês, dentro da física, diz que partículas positivas com partículas positivas tendem a se repelir, ele descobriu uma terceira partícula, chamada de partícula neutra, que foi denominado nêutron. Então, entre essa passagem do átomo de Rutherford para o átomo da nova era, um minutinho aqui, voltando lá, para o átomo da nova era, nós temos que o átomo agora ele é composto por, no seu núcleo, as cargas positivas e os nêutrons, e nas camadas, os elétrons, beleza? E quando eu digo para vocês que nas camadas os elétrons eles podem passar por camadas, você pode se perguntar, mas por que no núcleo que tem cargas positivas e negativas eu não posso extrair ou andar um próton para frente ou para trás? Porque se vocês pararem para observar, levando em consideração o modelo de Rutherford, lembra que eu falei que existia uma distância muito grande entre o núcleo e sua eletrosfera? Então, isso também se aplica aos modelos de Bohr e de Sommerfeld. Por quê? Se eu tenho um núcleo muito distante da minha eletrosfera, eu não tenho como andar com o meu núcleo, mas sim com os meus elétrons, que é o que aconteceu com o experimento de Bohr, que é quando ocorreu a passagem de um elétron para a camada mais externa, certo? Onde ocorreu também a emissão de luz. E Sommerfeld, tentando aperfeiçoar o modelo de Bohr, utilizou a definição de subcamadas de energia, onde ele dizia que dentro de uma determinada camada nós possuíamos subcamadas. Beleza? E um outro cientista também decidiu fazer um estudo sobre o átomo, o atomismo, que foi Erwin Schrödinger, em 1926. Erwin Schrödinger, utilizando os conceitos dessa nova era atômica, decidiu aplicar o princípio da probabilidade. Ou seja, nós temos as camadas, certo? Como descrito por Bohr e por Sommerfeld, mas nós não temos exatamente onde afirmar onde está o elétron. E foi aí que Schrödinger decidiu utilizar o conceito de probabilidade. Ele dizia que um átomo ele pode estar em qualquer determinada região daquela camada e daquela subcamada, certo? Utilizando o princípio da probabilidade, Schrödinger observava também que por analisar o elétron, ele causar essas nuvens eletrônicas, ele decidiu dar uma forma a essas nuvens eletrônicas chamadas de orbitais, que é o que vocês também vão ver ao longo dos seus estudos na química. Então, o orbital, ele nada mais é do que toda aquela probabilidade de se encontrar um elétron na sua camada, beleza? E como consequência de toda essa evolução atômica, nós temos que agora
a implantação de números quânticos, os 4 números quânticos principais, que é o número primário, número principal, número secundário, o número magnético e o número magnético do spin. E também temos agora a aplicação do princípio de exclusão de Pauli, além de também termos agora o diagrama de Linus-Pauling. Mas toda essa consequência da evolução atômica vai ficar para uma próxima aula, porque eu acho que agora vocês precisam analisar com muita calma tudo que foi falado até agora sobre toda aquela evolução atômica. Então, para confirmar com vocês, o nosso último modelo proposto para essa nova era é um átomo descrito pelo Schrödinger, mas que também levamos muito em consideração o átomo de Bohr, beleza? Então, os átomos da nova era eles são de grande importância porque se complementam, mas não mais encontram-se erros nesses átomos. Não vou dizer para vocês que no futuro possam existir novos cientistas que vão desenvolver novos modelos atômicos mais complexos ou não. Você pode ser um próximo cientista e desenvolver um novo modelo atômico. Por que não? Então vamos lá. Utilizando os conceitos do átomo da nova era, um complementando o outro, nós passamos por Bohr, Sommerfeld e por Schrödinger. E como consequência, agora nós temos a implantação dos números quânticos principais, o princípio da exclusão de Pauli e o diagrama de Linus-Pauling. Em breve faremos um novo vídeo para explicar para vocês toda essa consequência da evolução atômica. Até lá, bons estudos! Espero muito que vocês tenham gostado.